Ponto de Vista hoje, sem Elivaldo Barbosa, mas com Délio Rocha, direto de Brasília. Vamos falar com Délio, lá da capital federal. O Délio que vem nos trazer aqui sobre a reforma tributária. Ainda se discute a tramitação da reforma da Previdência no Senado Federal, no entanto, os olhos do governo já se voltam para essa nova modelagem na área tributária que quer se implementar aqui no Brasil também, mas ao que parece ainda muito distante de uma consonância em relação às propostas que tem governo, Câmara e Senado. Délio Rocha, muito bom dia para você. É isso mesmo, viu, Tiago? Bom dia para você, bom dia a todos no Piauí. A Câmara e o Senado já têm aí suas propostas de reforma tributária. O governo está trabalhando em uma outra proposta e os governadores, representando os estados, também querem participar desta discussão, também querem contribuir para a reforma tributária. Mas o maior desafio, como você mencionou, Tiago, é mesmo aí a construção de um texto comum que contemple todas as partes. E é o que a gente confere na reportagem. A Câmara saiu na frente e já aprovou na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta específica de reforma tributária. A PEC 4519, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, prevê a unificação de 5 tributos, sendo 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. Desta junção nasceria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, cuja receita seria compartilhada entre União, estados e municípios. Os senadores também elaboraram uma proposta de reforma tributária, a PEC 11019, assinada por 66 membros da Casa, incluindo o presidente Davi Alcolumbre. A proposta, que tramita na CCJ, prevê a extinção de 9 tributos, sendo 7 federais, além do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Estes tributos seriam substituídos por 2 impostos. O IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, mas aqui de competência estadual, e o Imposto Seletivo, de competência federal. Já a proposta do Palácio do Planalto ainda não foi oficialmente apresentada, mas tem alguns pontos conhecidos. Entre eles, a fusão de 5 tributos federais, PIS, COFINS, IPI, CSLL e IOF, para criar um único imposto federal sobre valor agregado. O governo também estuda a criação de um imposto sobre transações financeiras semelhante à antiga CPMF. Todas as propostas defendem a simplificação do sistema tributário brasileiro, mas com receitas diferentes. E o desafio agora é tentar harmonizar estas propostas para se construir um texto comum de reforma tributária. Mas além das divergências em torno da matéria, o governo e o Congresso Nacional precisam contornar as disputas para ver quem fica com o protagonismo da reforma. Para o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, o mais importante não é o protagonismo, mas sim o trabalho em favor da reforma. O importante mesmo é essa reforma caminhar o mais rápido possível, lógico, obedecendo o ritual, para que nós possamos ter mais outra reforma aprovada aqui pelo Congresso Nacional. O deputado Hildo Rocha, presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, avalia que a proposta da Câmara do deputado Baleia Rossi pode servir de base para um texto comum. A proposta do Baleia resolve bastante essa questão da complexidade do nosso sistema, porque ele simplifica, ele dá transparência, porque o cidadão vai pagar o tributo, vai saber para onde vai o tributo, quais as funções que lhe serão atendidas, assim como também diminui a injustiça que existe, diminui a regressividade, mantém a autonomia tanto dos estados como dos municípios. Portanto, eu vejo que é uma proposta muito boa. Mas a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse que a oposição também trabalha para apresentar uma proposta de reforma tributária. Nós queremos que tribute lucro e dividendo, nós queremos que tribute grande fortuna, queremos que tribute jatinho, queremos que tribute iate, ou seja, bens que são de propriedade, que são ganhos daqueles que têm mais condições. Então nós vamos apresentar uma proposta bem completa. Para o economista Raul Veloso, independente de qual proposta prevaleça,
o importante é manter alguns pontos considerados essenciais. A carga tributária brasileira é muito elevada. Então, os grupos, o setor privado, as pessoas, têm toda a justificativa para lutar contra essa carga gigantesca. Isto é que deveria ser o fio condutor da reforma: reduzir e depois simplificar. Raul Veloso também compreende a reivindicação dos estados no sentido de manter a autonomia na gestão do ICMS. Cada estado, cada ente quer ter o seu domínio daquilo que tem de ser cobrado no seu território. Então, é normal que todos vão defender a sua arrecadação, a sua forma de cobrar, até porque os estados, em particular, eles perderam muita receita da Constituição para cá. Olha, Tiago, a ideia de se criar um imposto nos moldes da antiga CPMF foi defendida esta semana pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, e ele falou que o governo está estudando a criação deste imposto que incide sobre todos os pagamentos, sobre pagamentos de qualquer natureza. Só que essa proposta ela vem sofrendo rejeição até mesmo de membros do governo. E aqui no Congresso Nacional, esta semana, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que não há qualquer possibilidade de se passar na casa um imposto tipo CPMF. Portanto, aí no texto final, na proposta do governo, muito provavelmente a gente deve ter mudanças em relação a essa ideia aí de se criar um imposto tipo CPMF, ou então essa ideia aí acabe não vingando, né, e fique mesmo de fora essa proposta do governo. Tiago. Tá certo, Délio Rocha, muito obrigado pelas informações. Sabe qual foi a parte que eu mais gostei da sua matéria? A parte em que o especialista fala, ao invés de se discutir uma simplificação, deveria-se ter como foco agora discutir uma redução dessa carga pesada que existe sobre as costas dos brasileiros e que pesa ainda mais, Délio Rocha, quando nós não vemos esses recursos sendo aplicados de forma correta, e aí o cara tem que pesar ainda mais no orçamento, contratando serviços privados em áreas que o poder público deveria dar uma solução e um serviço de qualidade. Você concorda comigo? Sem dúvidas, Tiago. Olha, aqui se fala muito que a questão não é nem o peso dos impostos, mas é o retorno, né, que não se tem, que a gente não vê, né, na prestação de serviços para o brasileiro de forma geral. Há uma carência aí na área de educação, na área de saúde, e esses impostos aí poderiam suprir esta carência. A gente espera, né, que com essa reforma tributária, muitos dos problemas hoje que atingem os brasileiros que possam ser resolvidos. E também, né, que quem possa pagar mais tenha aí uma responsabilidade maior, mas tudo isso com equilíbrio. A gente espera que governo, deputados, senadores, que eles possam entrar aí num consenso e deste consenso saia uma boa reforma para todos os brasileiros. Tiago. Valeu, Délio. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Até a próxima.